Olá, pessoal. Vamos imaginar uma situação bem complicada. Uma viatura novinha, zerada, que não pode ser usada. Ou um equipamento recém-adquirido que simplesmente é incompatível com o que a gente já tem. Frustrante, né? Bom, hoje a gente vai falar exatamente sobre a ferramenta que existe para evitar esse tipo de problema, o Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. Um documento que, no fundo, é a base para o sucesso de qualquer missão aqui no CBMGO. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, a gente vai entender os riscos de um planejamento mal feito. Logo depois, vamos apresentar o ETP como a solução estratégica para isso. Em seguida, o ponto central. A gente vai detalhar os 13 elementos essenciais de um ETP bem construído. Também vamos ver como a nova lei de licitações coloca o ETP em outro patamar de importância. E, para fechar, vamos conectar tudo isso mostrando como um bom planejamento leva, lá na ponta, ao sucesso da missão. Então, vamos lá! Certo. Vamos começar com aquele cenário que ninguém quer ver, mas que precisa ser discutido. O que acontece quando o planejamento simplesmente falha? Pois é. A resposta é que isso vai muito além de um problema administrativo, de papelada. Estamos falando de falhas operacionais graves. Falhas que podem, sim, comprometer missões e, no nosso trabalho, colocar vidas em risco. É sério. E a causa raiz para muitos desses problemas qual é? Geralmente é um plano fraco ou, pior ainda, a falta de um plano. Mais especificamente, a ausência de um ETP bem preparado. Pensem no ETP como a fundação de um prédio. Ele é a base sólida para qualquer aquisição dar certo. Sem essa base, a estrutura inteira, ela pode desmoronar. Ok, então vamos ao que interessa. O que é, afinal, essa ferramenta estratégica e por que ela é tão, mas tão crucial para o CBMGO? A primeira coisa a entender é que o ETP não é só mais um papel, mais um formulário burocrático, de jeito nenhum. Ele é o documento estratégico. É ele que justifica, que molda e que dá a direção para todo o processo de aquisição. É daqui, do ETP, que vai nascer o termo de referência ou o projeto básico. E um ETP bem feito, um ETP robusto, ele se apoia em 4 pilares. Ele serve para minimizar riscos, ou seja, blindar nossas operações contra falhas, serve para garantir a legalidade de tudo, ajuda a otimizar nossos recursos, o nosso dinheiro e, o que é fundamental, ele permite que as decisões sejam tomadas com base em dados, com segurança. E olha só essa citação do jurista Justin Filho de 2009, que resume tudo perfeitamente. Ele diz que grande parte das dificuldades e quase todos os problemas podem ser evitados com uma atuação cuidadosa e diligente nessa etapa interna. Ou seja, gastar tempo planejando bem no início evita uma dor de cabeça enorme lá na frente. Tudo bem, agora vamos para o coração do ETP. Vamos ver como essa fundação é construída, tijolo por tijolo. A gente vai passar pelos 13 elementos obrigatórios. Pensem neles como o verdadeiro checklist para o sucesso da missão. Vamos começar com o primeiro bloco, os 6 primeiros elementos. Eles vão desde o começo de tudo, que é descrever a necessidade, tipo, precisamos de picapes 4x4, até chegar numa estimativa de preço. No meio do caminho, a gente vai ver a checagem no plano anual, a definição de requisitos, a estimativa de quantos precisa e a pesquisa de mercado. E para tudo isso, vamos usar exemplos bem práticos do nosso dia a dia aqui no CBMGO. Depois, a gente parte para os 7 elementos finais. Aqui o funil aperta. A gente vai descrever a solução completa, justificar se compra tudo junto ou separado, mostrar os resultados que a gente espera alcançar e ainda pensar nas ações prévias, nos outros contratos que dependem dessa compra e, por fim, dar o parecer final. É viável ou não é? Então vamos lá. Elemento número 1. Descrição da necessidade. Aqui é o ponto de partida. É onde a gente define o problema que precisa ser resolvido. Por exemplo, o número de resgates em áreas rurais aumentou e a nossa frota está envelhecida. Pronto. Isso cria uma necessidade clara, objetiva e urgente de novas picapes de resgate 4x4. A justificativa tem que ser assim, direto ao ponto. Elemento 2. Previsão no plano de contratações anual, nosso PCA. Aqui o ponto-chave é o alinhamento estratégico. O que a gente precisa comprar está previsto no plano? Se não estiver, como no caso de uma necessidade emergencial de drones para resposta a desastres, é preciso justificar muito bem o porquê dessa inclusão fora de hora. Vamos para o terceiro elemento, os requisitos da contratação. É aqui que a gente define o que é um produto de qualidade para nossa necessidade. Falando de mangueiras de incêndio, por exemplo, isso significa detalhar os padrões técnicos, como ter certificação NBR, a pressão que ela aguenta, e até pensar no futuro, exigindo um plano de logística reversa para o descarte correto.
Agora o elemento 4, a estimativa de quantidades. E aqui a palavra mágica é justificativa. Não basta chegar e dizer precisamos de 80 novos EPRs. É preciso detalhar o porquê desse número. Olha, 50 são para as guarnições ativas, 30 já pensando no efetivo futuro, 20 para substituir os antigos e 8 para uma reserva estratégica. Viu só? O número vem de um cálculo, de uma necessidade real. Chegamos ao quinto elemento, o levantamento de mercado. É hora de olhar para fora e ver as opções. É aqui que se escolhe o caminho mais inteligente. Uma análise de mercado, por exemplo, pode mostrar que comprar picapes 4x4, mesmo com um custo inicial maior, é mais vantajoso no longo prazo do que alugar. Por quê? Por causa da personalização, da disponibilidade e do valor que o veículo ainda vai ter depois. Beleza, elemento 6, a estimativa preliminar do preço. Depois de pesquisar o mercado, a gente já consegue ter uma ideia de valor. Com base em cotações e bancos de preços, chegou-se a um custo estimado de uns R$350 mil para cada viatura de salvamento, já toda equipada. Agora, o sétimo elemento, a descrição da solução como um todo. E atenção aqui, a solução não é só o item principal. Ninguém quer comprar uma viatura e depois descobrir que precisa licitar a sirene, o rádio, não. É pensar no pacote completo, pronto para a missão. Isso inclui todos os acessórios, a instalação e até um contrato de manutenção para garantir que tudo funcione desde o primeiro dia. Elemento 8. Justificativa de parcelamento. A pergunta aqui é, compramos tudo junto ou separado? A regra geral é comprar por item, separado, para aumentar competição entre os fornecedores. Mas existem exceções. É possível agrupar tudo num lote só se isso gerar uma boa economia ou se for essencial para ter um sistema integrado, um kit que funcione em conjunto. Nono elemento. Esse é muito importante. Demonstrativo dos resultados pretendidos. Aqui não tem achismo. É preciso mostrar com números o impacto que essa compra vai ter. Com as novas viaturas de salvamento, por exemplo, a gente espera uma redução de 30% no tempo-resposta e um aumento de 40% na nossa capacidade de atuar em terrenos difíceis. São resultados concretos, mensuráveis. Agora, um trio de elementos que nos prepara para o sucesso. O 10º, o 11 e o 12. O 10º fala das providências que precisam ser tomadas antes, como o treinamento de quem vai operar o equipamento. O 11º nos obriga a pensar em outros contratos ligados a essa compra. E o 12º traz a questão ambiental para a mesa, como o que fazer com as baterias no fim da vida útil. E só para aprofundar um pouco mais no elemento 11, é muito importante saber a diferença entre contratos independentes e correlatos. Independente é aquele que é essencial. Um caminhão novo é inútil sem combustível, certo? O contrato de combustível é interdependente. Já o contrato correlato é aquele que agrega valor, mas não é essencial. Um GPS, por exemplo. O caminhão anda sem ele, mas com ele a gestão da frota fica muito mais eficiente. Certo. Mas e aí? Como a nova lei de licitações, a NLC, trata o ETP? Bom, a nova lei basicamente coloca o ETP no centro do palco. Ele se tornou obrigatório, oficializando a sua importância. O que isso significa na prática? Significa que a gente sai de uma cultura de apagar incêndio, de compras reativas, para uma cultura de planejamento de verdade, proativo e estratégico. Ok, estamos chegando ao final. Vamos amarrar todas as pontas agora e ver como esse planejamento todo estruturado resulta lá na ponta no sucesso da missão. No fim das contas, o processo todo pode ser resumido em 4 passos bem claros. Primeiro, definir a necessidade real, o problema operacional. Segundo, usar a estrutura dos 13 elementos do ETP como um guia, um roteiro. Terceiro, construir uma defesa sólida para a decisão, com dados, com evidências. E o quarto passo é consequência de tudo isso. Garantir que a gente adquira a ferramenta certa para o trabalho, aquela que vai entregar o resultado esperado lá em campo. Para a gente fechar, fica uma reflexão final. O ETP não é o fim da burocracia. Na verdade, ele é o começo de uma missão bem-sucedida. Encarar esse documento com a seriedade que ele merece não é sobre preencher formulários, é dar o primeiro e talvez o mais crítico passo para garantir o sucesso da próxima missão.